Mais uma vez com você, professor Isaías. Nesse momento iremos resolver exercício. Bom, o primeiro exercício que eu trago aqui é uma força de intensidade 40 N é aplicada a uma caixa, deslocando a 5 metros na direção e no sentido da força. O deslocamento ocorre em 4 segundos. Determine A. O trabalho realizado pela força. B. A potência média. Bom, veja bem. No trabalho de energia, a gente viu, na leitura do capítulo, que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Porém, a minha força tem a mesma direção e mesmo sentido do deslocamento. Então, se a minha força tem o mesmo sentido e a mesma direção do deslocamento, o meu cosseno, o meu ângulo de abertura da força para o deslocamento, vamos fazer um desenho aqui para você verificar isso. Aqui está o meu solo, certo? E aí, aqui tenho uma força de intensidade aplicada a uma caixa, e esta força, ela está na mesma direção e sentido do deslocamento da caixa. Então, o ângulo que esta força faz com a horizontal é de 0 grau. Aí, nesse momento, eu tenho cosseno de 0 igual a 1. Por isso, quando não há deslocamento, inclinação da força em relação à horizontal, a direção do deslocamento dessa caixa, eu tenho um ângulo de 0 graus para essa força, a inclinação dessa força aqui, ó. Ok? Se a força tivesse inclinada em relação à horizontal, eu teria um ângulo diferente de 0 para utilizar no cosseno. Portanto, para resolver esse exercício, basta fazer trabalho igual a força vezes deslocamento, porque o cosseno de 0 dá 1, se eu jogar 1 no lugar de cosseno, vai ficar só força vezes deslocamento. Bom, eu tenho deslocamento. O deslocamento aqui está de 5 metros. E eu tenho também a força que foi aplicada, 40 newtons. Vamos lá. Trabalho é igual a força, 40 newtons, vezes o deslocamento de 5 metros. Multiplicando 40 por 5, encontramos 200 joules. Aí. Então, o trabalho realizado pela força é igual a 200 joules. A letra B pergunta para a gente, solicita a potência média. Então, solicitando a potência média, vamos relembrar do capítulo 3, potência média é igual ao trabalho realizado na variação de tempo que durou esse trabalho. Então, basta substituirmos. Eu tenho o trabalho que acabei de encontrar, 200 joules, dividido pela variação de tempo que durou esse deslocamento. Veja aqui, o deslocamento ocorre em 4 segundos. Então, divide por 4. Isto implica que a potência média vai ser 50 watts. Pronto. Exercício 1, a gente já foi feliz. Vamos agora para o exercício 2. Um ponto material sofre um deslocamento de 10 metros pela força F igual a 50 newtons, indicado na figura abaixo. Aqui está, o desenho aqui está diferente do que eu propus no primeiro exercício. Eu tenho uma inclinação que a força faz em relação à horizontal. Então, a minha força não tem o mesmo sentido e a mesma direção do deslocamento do móvel. Esta caixa vai ser deslocada horizontalmente. Porém, a força que exerce sobre a caixa, ela tem uma inclinação de 60 graus. E aí, sim, na hora de usar o cosseno, tem que tomar cuidado com esse ângulo. Ok? E há um deslocamento de quanto? 10 metros. Então, daqui até aqui, desloca-se 10 metros. Então, vamos lá. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Como eu tenho um ângulo de inclinação diferente de 0 em relação à direção da caixa, do deslocamento da caixa, eu venho com um cosseno de 60 graus. Ok? Que é o cosseno de θ. Ao substituirmos todos os valores que temos, vamos trabalhar com o trabalho, a força que foi nos dado, cadê a força? 50 newtons, vezes o deslocamento em 10 metros, vezes o cosseno de 60 graus, o cosseno de θ. Está relacionado ao ângulo de inclinação que a força faz em relação ao deslocamento da caixa, que é 0,5. Lembrando, cosseno de 60 graus equivale a 0,5. Então, vamos ter 500 multiplicado por 0,5 resulta em 250 joules. Feliz no segundo exercício. Vamos ao terceiro exercício. Um homem levanta uma caixa de massa 8 kg
a uma altura de 2 metros em relação ao solo, com velocidade constante. Se a gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado, determina o módulo do trabalho realizado pela força-peso. Vamos fazer um diagrama para você perceber isso. Vamos relacionar o solo aqui. E aí tem uma caixa aqui. É uma caixa? É isso, é uma caixa. Tá aqui uma caixa. E ela tem um peso, uma massa de 8 kg. Ela é levantada de uma altura de 2 metros. Então ela passa para o ponto B. Vou deixar tracejado, porque essa caixa vai sair daqui e vai vir para cá. Então nós temos de ponto A até o ponto B. Veja bem, a aceleração da gravidade, ela faz uma força para baixo aqui. Ela atrai os corpos para o solo. Então este homem vai levantar a caixa e vai fazer uma força contrária à força-peso, que está aqui a força-peso. A força-peso está para baixo, está relacionada à massa vezes a gravidade. Como ele faz essa força no sentido inverso à força-peso, eu estou trabalhando com menos peso vezes a altura. Porque eu estou levantando menos peso aqui, contrário à força, numa altura de 2 metros. E aí, a gente sabe que a força-peso é dada pela massa vezes a gravidade local. Vamos substituir e teremos o seguinte: o trabalho realizado será menos peso, que é menos massa vezes a gravidade local, vezes a altura. Está aqui a fórmulazinha que devemos usar, devemos utilizar. Então vamos lá, ó. Vamos substituir a massa, 8 kg, foi nos dado aqui no enunciado. Também foi nos dado a altura, que já mencionei aqui, e a gravidade. Agora vamos só substituir. Trabalho é igual a menos a massa, 8 kg, vezes a gravidade local, vezes a altura. Ok? Então, o trabalho é igual a 160 joules. Negativo. 80 vezes 2. O exercício solicita o módulo. Se ele solicita o módulo dessa força é igual a 160 joules positivo. Ok? O módulo da força é a mesma força, mas no sentido positivo. Ok. Terceiro exercício, tudo bem. Vamos ao quarto exercício. O guindaste da figura leva a cada 5 segundos, ou seja, ele levanta a cada 5 segundos e ele termina o procedimento periódico dele de chegar até o ponto mais alto. E a altura de 4 metros, de novo, o guindaste da figura eleva a cada 5 segundos e a altura de 4 metros. 10 fardos de 1.470 quilos cada um. Determina a potência desse guindaste em cavalos vapor. Adote a gravidade local como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse guindaste aqui, ele leva do solo até o ponto mais alto, que é o trabalho que ele vai realizar. Ele gasta 5 segundos para terminar esse trabalho. E nós temos 10 fardos, em cada um pesa 1.470. Então, a massa que eu tenho aqui é de 14.700 kg. Eu tenho 10 fardos. Cada fardo pesa 1.470. Ótimo. E a mesma interpretação do exercício anterior, existe uma força-peso que atrai os corpos. Então, esse aqui vai ser levantado no sentido inverso da força-peso. Então, eu tenho menos a força-peso vezes a altura, que é o trabalho realizado aqui. Tá claro? Lembrando que a força-peso é massa vezes a gravidade, então eu tenho trabalho igual a menos massa vezes a gravidade vezes a altura. Como a massa eu já tenho, já construí, tenho também a altura e tenho a gravidade, eu vou substituir para encontrar o trabalho realizado. Então, o trabalho vai ser menos menos 14.700 vezes a gravidade local vezes a altura, 4 metros. Está aqui. Ótimo. Fazendo o produto, a gente vai chegar em 588 mil joules.
Ok. Mas não foi isso que foi solicitado. Solicitado foi a potência. A potência está em função do trabalho. Então, por isso a gente encontrou o trabalho primeiro. A potência é trabalho realizado na variação de tempo que durou esse trabalho. Certo? Eu tenho 588 mil joules dividido 588 mil joules dividido pela variação de tempo que foi 5 segundos. É o tempo que ele gasta para sair do solo até o ponto mais alto. São de 5 segundos. A divisão resulta em 117 mil e lá vai pedrada. Vamos dividir? 588 dividido por 5. Vamos lá. 1, 0, 1 de novo, sobra 3, 6, 7, sobra 3 de novo, 0, 6 e 2 zeros. 117.600. Tá aí, a potência em watts. Essa aqui. Mas ele não solicitou a potência em watts. Ele solicitou a potência em cavalos vapor. Ok? Então, vamos passar. 1 cavalo vapor equivale a 735 watts. Certo? E eu vou ter a potência, então, em cavalos vapor, valendo 117.600 dividido por 735 watts. Aí eu vou conseguir encontrar 160 cavalos. Tá aí a minha potência em cavalos vapor. Ok? Feliz até aqui, até a próxima.